Sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, graças a Deus. Eu dou graças a Deus, sabe por quê, minha amiga, meu amigo ouvinte? Porque o Deus que nós servimos, cuja palavra nós anunciamos, é um Deus de justiça. Ele é justo, perfeitamente justo. Ele odeia a injustiça. E como eu também odeio a injustiça, nós combinamos perfeitamente, porque nós odiamos a injustiça. Não só a injustiça do cruel para com as suas vítimas, não. Mas a injustiça completa. A injustiça social, a injustiça espiritual, a injustiça de todas as formas possíveis. E Deus vê a injustiça como o próprio pecado. O pecado é uma injustiça. Quando o homem trai a mulher ou a mulher trai o homem, ela está cometendo o pecado. Mas esse pecado, na realidade, é uma injustiça, porque está traindo um ao outro. Quando uma pessoa mente, diz uma mentira, ela está cometendo um pecado, mas também está manifestando uma injustiça. De forma que tudo o que nós fazemos de errado, tudo o que é pecaminoso é injusto, e Deus odeia. Deus odeia a injustiça, porque Ele é justo, perfeitamente justo. E Ele é puro. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a nossa fé não está calcada em cima de obrigações, imposições, doutrinas religiosas. A nossa fé está calcada, está alicerçada sobre a justiça de Deus, sobre a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, é a palavra viva de Deus. Ele é a justiça. E quando nós decidimos, no dia 13, agora, num outro domingo, sem ser esse domingo, no outro domingo, no segundo domingo deste mês, fazemos a campanha da justiça, nós estamos, na realidade, convocando os injustiçados, convocando aqueles que têm fome e sede de justiça, para que venham pleitear a sua causa junto ao Senhor da justiça. Agora, é interessante, é importante você observar, e isso faz parte da justiça, nós não vamos buscar justiça tentando penalizar aqueles que cometem injustiça contra nós. Não, não é isso. Por exemplo, a senhora que foi traída pelo seu marido, a senhora vai fazer a campanha da justiça buscando punição para o seu marido. Oh, meu Deus, eu quero justiça, eu quero que o meu marido venha pagar, eu quero que essa mulher que tirou o meu marido, que destruiu a minha casa, a minha família, ela venha pagar. Não,
Não conte com isso, porque Deus não vai fazer isso, minha amiga. Não perca o seu tempo. Não suba no altar com o espírito de vingança. Não suba no altar com o espírito de tentar prejudicar alguém. Não, esse não é o espírito de justiça. O espírito da justiça almeja o benefício para si, para os seus entes queridos, sem ofender, sem querer causar mal a quem quer que seja. Se você busca a justiça tentando prejudicar alguém por causa da injustiça que você sofreu, então você não vai conseguir nada com Deus, porque Deus é justiça. Deus é justiça. Jesus disse que se o irmão pecar contra o irmão, deve perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, tantas vezes quantas forem necessárias. Então, o espírito da justiça está fundamentado no amor, na compaixão. Não um amor beijinho, beijinho, não. Mas um amor obediência, um amor consideração. Você considerar a outra pessoa. Por exemplo, ontem nós falávamos daquele rapaz que matou tanta gente, que fez mal a tanta gente, mandou para o inferno tanta gente. Mas depois, lá dentro da solitária, na prisão, ele leu o livro Nos Passos de Jesus, leu a Bíblia e se converteu. E por causa da sinceridade dele, por causa do coração desejoso da justiça de Deus, não justiça para punir outras pessoas, não, mas a justiça para salvá-lo, ter compaixão dele, misericórdia dele. Então ele alcançou a salvação. Então esse é o tipo de justiça que nós vamos buscar com Deus neste dia 13 de setembro. Esse dia 13 será marcado para que todos venham alcançar a justiça de Deus, venham ser saciados com o pão da justiça, venham ser livres das opressões satânicas por conta da justiça de Deus. A fé é a única arma, ou melhor, instrumento ou ferramenta para você alcançar a justiça. É como Deus falou: o meu justo terá vida pela fé. Quer dizer, o meu justo é justificado pela fé. Então, a fé não tem nada a ver com vingança. A fé não tem nada a ver com vingança. Você tem que entender o seguinte: às vezes, como eu estava ontem falando com a Cristiane sobre esse assunto, né? Porque há problemas que nós temos que não foram solucionados. Não foram solucionados. Por quê? Porque às vezes nós queremos uma solução de acordo com os nossos egoísmos, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com as nossas vaidades, de acordo com o desejo de vingança. E não é por aí que nós vamos alcançar a justiça de Deus ou a resposta de Deus, de forma nenhuma. Nós vamos alcançar a resposta de Deus ou as respostas de Deus quando nós buscarmos misericórdia. Ó Senhor, tem compaixão de mim. Eu sei que essa outra pessoa me prejudicou, essa outra pessoa me fez mal, essa outra pessoa destruiu a minha família, meu lar, minha casa. Essa outra pessoa esfacelou com a minha vida. Mas eu sei também, Senhor, que ela fez isso porque estava possuído por uma força maligna. Então eu não peço que o Senhor venha puni-la, eu não peço que o Senhor venha sacrificá-la, não, de forma nenhuma.
Eu quero que o Senhor venha salvá-la, que o Senhor tenha compaixão dela, que o Senhor tenha misericórdia dela. Mas eu também preciso de misericórdia, eu preciso também que o Senhor me responda, que o Senhor tenha compaixão de mim. Então, esse tipo de oração é que agrada a Deus. É o que agrada a Deus. Você sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, que a justiça de Deus não permite vingança. Ele diz, a mim pertence a vingança. Quer dizer, só ele pode vingar. Nós não. Nós não temos o direito de querermos vingança, de querermos impor as nossas vontades, concupiscências, batendo por justiça, quando na realidade, no fundo, a gente quer penitenciar aqueles que nos prejudicaram. Eu lembro uma ocasião que um determinado pastor saiu falando um monte de coisas sobre a minha pessoa, inclusive que eu tinha tido até relações com a esposa dele, que ela ia ter um filho meu e que não sei o que, peço barbaridade. Eu sabia, o diabo está usando esse sujeito para que eu venha ter raiva dele, ódio dele, para que eu tenha mágoa dele, para que então eu perca minha força, eu perca minha autoridade, eu perca minha comunhão com Deus. Então, ciente disso, o que eu fiz? Ao invés de eu pedir justiça no sentido de prejudicá-lo, de amaldiçoá-lo, de penitenciá-lo, o que eu fiz? Ó Deus, tem misericórdia dele. Tem misericórdia dele. Eu sei que quando a gente faz uma oração dessa, o coração nosso fica irritado, o coração nosso grita dentro de nós, fala, não, eu quero vingança, eu quero que ele morra, eu quero que ele morra e a notícia corra. Esse é o nosso coração. Mas a nossa mente, a mente cristã, limpa, pura, a nossa mente diz, não, eu quero que ele seja perdoado, eu quero que ele seja abençoado, eu quero que o Senhor salve a vida dele. Quer dizer, há um conflito entre a fé inteligente e a fé emocional. A fé emocional ouve a voz do coração enganador. A fé inteligente ouve a voz da mente cristã, a mente do Senhor Jesus. Então, no meu coração, naquela oportunidade, eu queria a morte desse sujeito. Eu queria a morte dele. Mas, na minha mente, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, eu tinha que orar por ele, pedir que Deus o abençoasse, que o perdoasse, etc, etc, etc. Então, é claro, eu não tenho controle do coração, eu não controlo o meu coração. O meu coração, ele sente isso, sente aquilo, ele é um mar de corrupção, porque é um coração corrupto, salvo quando esse coração é um novo coração, um novo coração. Mesmo sendo um novo coração, ainda assim, às vezes, a gente fica susceptível aos ataques e queremos reagir de acordo com a nossa vontade. Porém, como nós temos a mente do Senhor Jesus, como nós temos o pensamento dele, nós temos a orientação dele, a palavra dele muito clara, perdoai, orai pelos que vos perseguem, orai pelos vossos inimigos, é isso que Jesus fala. Então, quem é obediente, quem é servo de Deus, quem é cristão de verdade, segue a palavra do Senhor Jesus, segue a palavra dele, obedece a palavra dele, pratica a palavra dele, independentemente do que o coração sente ou deixa de sentir. Porque é isso que as pessoas têm que entender. Muitas pessoas
que se dizem cristãs estão hoje no inferno porque preferiram dar ouvidos à voz do coração, da paixão, dos sentimentos, do que dar voz à razão, ao intelecto, à mente, à palavra de Deus. Muitas pessoas que me ouvem nesse momento, eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo nesse momento, trazem dentro de si, muitos cristãos, muitos crentes, trazem dentro de si aquela mágoa, aquele ódio de querer vingança contra A, B ou C. Minha amiga, meu amigo ouvinte, se existe alguém neste mundo, se existe alguém nesse mundo que foi perseguido e continua sendo perseguido, continua sendo mal falado, continua sendo difamado, continua sendo odiado, esse alguém sou eu. Eu não conheço ninguém neste mundo que tenha sido tão difamado, tão odiado, tão caluniado quanto eu. Então, como testemunha, eu posso falar sobre esse assunto. Eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto, porque já não é mais o que está escrito na Bíblia, sou eu mesmo, a minha própria vida. E o que eu faço? Qual é a minha atitude? Vou buscar de Deus a vingança para que os meus inimigos, os que me difamam, sejam punidos, penalizados? Não, de forma nenhuma, porque esse não é o Espírito de Deus. Esse não é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus e o guiou, Jesus, na hora mais cruel da sua vida, que foi lá no Getsemane, quando ele sofreu, ele gemeu mais do que na cruz. Porque lá no Getsemane, ele estava separando-se do Pai e do Espírito Santo, estava ficando sozinho. Por isso, naquele momento, ele disse: Pai, passe de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, Jesus reconheceu a suprema autoridade do seu Pai, e ele não queria desobedecê-lo, ele não queria se colocar contra ele. Então, ele pediu: seja feita a tua vontade, meu Pai. Seja feita a tua vontade. Eu gostaria que esse cálice passasse, porém, se não é possível, então faça-se a tua vontade, meu Pai. E lá na cruz, quando estava sendo penalizado, punido, massacrado, naquele momento que ele estava nu, completamente nu, na cruz, para a vergonha dele, para humilhá-lo mais ainda, na hora que ele teve sede, os soldados pegaram uma esponja embebida com vinagre e sal e puseram na sua boca. Quer dizer, eles penitenciaram Jesus ainda mais do que ele estava sendo. Eles achavam pouco que Jesus estava sofrendo. Sabe qual foi a reação dele? Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Jesus perdoou. Naquele momento de crueldade, de sofrimento, ele perdoou. Pediu, orou, clamou, implorou o Pai para perdoá-los. Ora, se eu sou discípulo de Jesus, o discípulo segue os ensinamentos, as lições do seu mestre. O discípulo obedece o seu mestre e faz de acordo com o seu mestre. Se eu sou discípulo de Jesus, no mínimo eu tenho que fazer aquilo que ele fez, além de ter ensinado. Então eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem, eu tenho que perdoar, orar, inclusive, pelos meus adversários, aqueles que me odeiam, aqueles que querem minha morte, que eles sejam salvos, que sejam perdoados.
que encontrem a mesma compaixão que eu encontrei quando tive a minha experiência com o Senhor Jesus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa campanha da justiça divina, justiça que nós vamos buscar, clamar, reivindicar, avocar para nós no dia 13, nós vamos lá, diante do trono da misericórdia, pedir que sejamos atendidos nas nossas súplicas, nas nossas petições. Porque é assim que acontece diante dos juízes neste mundo. Quando você pleiteia a sua causa diante de um juiz, você não vai lá para punir fulano, beltrano, cicrano, você vai lá para buscar os seus direitos. Os seus direitos. Não é assim? Então, é assim que nós vamos subir no altar nesse dia 13 de agosto. Nós vamos buscar de Deus as respostas prometidas na sua palavra. Não vamos buscar vingança. Nós não vamos avocar de Deus a vingança. Ah, meu Senhor, porque está escrito aqui, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Senhor, eu quero que o Senhor amaldiçoe fulano, beltrano. Não precisamos fazer isso. A própria palavra já determina isso. A própria justiça de Deus já vai fazer isso por si só, sem a gente precisar pedir. O nosso coração tem que estar limpo, o nosso coração tem que estar puro, o nosso coração tem que estar vestido, abraçado com o perdão, com a misericórdia. Jesus falou que os princípios mais importantes da lei são a justiça, a misericórdia e a fé. A justiça diz respeito ao Deus Pai. A misericórdia diz respeito ao Deus Filho, que foi Jesus. Foi a própria misericórdia que foi na cruz morrer por nós. E a fé, que é o Espírito Santo, o Espírito da fé. Nós temos fé em Jesus porque o Espírito de Deus nos deu essa fé. O Espírito da fé está em nós. Que, aliás, a partir do dia 20 agora, nós vamos entrar naquele jejum de Daniel, 21 dias, jejuando, orando e buscando as coisas de Deus. Vamos fazer um jejum não de comida, não de água, mas um jejum de informações seculares, jejum de informações desse mundo, notícias, esporte, entretenimento e coisa dessa natureza. Salvo quando for a hora da novela Os 10 Mandamentos, então eu vou abrir um espaço para assistir os 10 Mandamentos. É a única coisa que eu vou participar do que vai passar no mundo inteiro. Eu vou passar esses 21 dias isolado das informações seculares. Mas eu já recebi o Espírito Santo. Por que eu vou fazer isso agora? Por que eu vou fazer o jejum? Eu vou fazer o jejum para me unir com vocês, minha amiga, meu amigo ouvinte. Para ficar unido com vocês, para dar os braços a vocês, dar as mãos a vocês, abraçarmos, porque juntos nós queremos subir o Monte Hermon, donde foi determinada a bênção. Então, eu queria que você entendesse que o Espírito Santo é o Espírito de perdão, é Espírito de fé, mas é Espírito de justiça. Nós não vamos pedir a morte dos nossos inimigos. Nós não vamos subir no altar no dia 13 para buscar vingança, para buscar o mal para outras pessoas. Não. Vamos avocar a justiça de Deus para nosso benefício. Resposta de Deus. Ó Deus, eu tenho esse pedido, esse clamor,
puxa, eu já estou orando há tanto tempo, por favor, atende o meu clamor, pelo amor do teu nome. No dia 20, uma semana depois, nós começamos o jejum de Daniel. E o jejum de Daniel é para receber o quê? O espírito de vingança? Não. O espírito de Deus, o espírito do amor, o espírito da compaixão, o espírito da misericórdia, o espírito da justiça, o espírito da fé, o espírito de Deus. Então, é óbvio que nem todos estão. Então, é óbvio que nem todos estão dispostos ou disponíveis para investir a vida na busca do Espírito Santo. Mas quem estiver disposto, quiser dar as mãos conosco, quiser unir a fé conosco, nós vamos unir a fé com eles e vamos buscar o Espírito de Deus. Saber o que Deus quer de nós, o que Deus quer fazer com a nossa vida, com o nosso ser, com a nossa mente, com o nosso coração. Então, minha amiga, meu amigo, esse mês de setembro é um mês memorável na Igreja Universal do Reino de Deus. Primeiro porque no dia 13 nós vamos ter a campanha da justiça de Deus. E no dia 20 nós vamos ter o início do jejum de Daniel. Então você que quer subir no altar no dia 13 para buscar, avocar a justiça de Deus para você, não pense fazê-lo com o coração cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de vontade própria, de satisfação pessoal, de querer satisfazer aos desejos malignos do seu coração. Não, você vai buscar a justiça. Por exemplo, seu marido saiu de casa, trocou você e ele deram um duro danado para construir um patrimônio, por exemplo. Vocês dois construíram um patrimônio. Agora que ele tem dinheiro, vocês têm dinheiro e tal, o que ele fez? Ele trocou você por uma jovem. Trocou você. Ele viu que você já não é mais bonita como era antigamente, ele viu que você já não tem o mesmo corpo que tinha antigamente. Então, o que ele fez? Ele fez o que fazem os amigos dele. Trocou a sua mulher velha por uma mulher nova. Trocou sua panela velha por uma panela nova. Essa é a realidade. Aí você ficou com ódio dele, ficou com ódio da panela nova que ele pegou. E você diz, não é justo, poxa, não é justo que, poxa, depois que a gente dá um duro danado, que a gente constrói um patrimônio de respeito, você me deixa por outra, me troca por outra. Então, você agarra esse espírito de vingança e quer que a mulher, a amante dele, seja punida. Você quer que o seu marido seja punido e tal, tal. Não, essa não é o objetivo dessa campanha no dia 13 agora. O objetivo dessa campanha é chegar, por exemplo, se você tem essa situação, então você vai chegar no altar de Deus. O altar é o lugar de sacrifício, não se esqueça. É o sacrifício do seu eu, do seu coração, dos seus desejos, das suas vontades. Então você vai chegar no altar e vai dizer, meu Senhor, veja se é justo o que este homem fez comigo. Depois que nós trabalhamos juntos, lutamos, ele agora me troca por outra mulher. Eu não peço que o Senhor venha puni-lo, penitenciá-lo, nem tampouco eu quero prejudicar a amante dele. Não, eu quero que o Senhor salve tanto ele quanto a sua amante. Mas o que eu queria resolver esse problema. O Senhor poderia, por exemplo,
o Senhor tem poder, tudo é possível para ti, trazer o meu marido de volta, porque eu o amo, eu quero o bem dele e eu quero continuar com ele. Eu não quero também trocá-lo por outro. Não, eu quero o meu marido de volta. E eu quero que essa mulher arranje um marido como o meu era antigamente, fiel, leal, amante. Então, quer dizer, você sobe no altar um outro espírito. Você sobe no altar com o Espírito de Deus. É ou não é? Você sobe no altar com o coração entregue, rendido, com a sua mente voltada para aquilo que Jesus ensinou. Ele ensinou perdoar. Ele, na sua oração sacerdotal, na sua oração que ele ensina, Jesus disse: se perdoardes aos vossos ofensores, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, contudo, não perdoardes, tampouco vos será perdoado. Então, é assim, é toma lá da cá, é a fé inteligente, é a fé sem emoção, é a fé sem sensacionalismo, é a fé pura, é a fé justa, é a fé limpa, é a fé que glorifica, que aproxima você de Deus e glorifica a Deus. Senhor, eu não quero o mal do meu marido, eu não quero o mal da amante do meu marido, eu quero o bem deles. Eu peço que o Senhor perdoa, etc., mas ouve a minha oração, atende o meu clamor, porque eu estou sendo vilipendiada por conta dessa injustiça. Aí sim, você pede para si, pede para aqueles que te prejudicaram. Aí sim, você vai descer do altar com a resposta de... Entendeu, minha amiga, meu amigo ouvinte? É assim que funciona. Deus é perdão. Deus é misericórdia. Deus é compaixão. E aqueles que querem andar com Deus têm que estar dispostos a sacrificar o seu egoísmo, o seu orgulho, para ceder e perdoar. Eu nunca vi um justo ser desamparado, nenhum filho de Abraão ser envergonhado, mas o povo do Senhor traz no seu peito um desejo de justiça, um grito preso. Será que é justo, ó Deus, teu povo assim viver? Escravo, humilhado, injustiçado a sofrer. A dor maior que existe dentro do meu coração é crer num Deus tão grande e viver nesta situação. Pergunto se o Deus de Israel envelheceu, ou se das maravilhas do passado se esqueceu. Da terra do Egito o Senhor não nos tirou, pra no deserto quente padecer. Estende o teu martelo, ó juiz, grande Deus, que esmague a injustiça que assola o povo teu. Eu sei que tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça é certa, justiça do Senhor. Estende o teu martelo, ó juiz, grande Deus, que esmague a injustiça e assola o povo teu. Eu sei que tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua
justiça certa, justiça do Senhor. Será que é justo, ó Deus, teu povo assim viver? Escravo, humilhado, injustiçado a sofrer. A dor maior que existe dentro do meu coração é crer num Deus tão grande e viver nesta situação. E eu me pergunto se o Deus de Israel envelheceu, ou se das maravilhas do passado se esqueceu. Da terra do Egito o Senhor não nos tirou, pra no deserto quente padecer. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus, e esmague a injustiça que assola o povo teu. Eu sei que tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça é certa, justiça do Senhor. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus, e esmague a injustiça que assola o povo teu. Eu sei que tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça é certa, justiça do Senhor. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a gente trata nesse mundo de negócios, o que está sendo envolvido? Dinheiro. Você ganha, você perde, você troca, você faz negócios. A nossa mente se envolve com a moeda corrente desse mundo, que é o dinheiro. Mas quando a gente se envolve com Deus, a moeda corrente é a fé. E a fé não tem nada a ver com a religião. A fé tem a ver com uma aproximação de Deus. É como está escrito, que é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, quer dizer, a fé, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a nossa campanha da justiça desse dia 13 será nesse espírito. Nós vamos nos aproximar de Deus e buscar que ele venha fazer justiça. Mas a justiça, a gente não pode ficar esperando que ele venha punir os que nos injustiçaram. Não, nós não devemos esperar que ele venha penalizar aqueles que nos fizeram mal. Não, não vamos pedir isso. Nós vamos pedir que Deus tenha misericórdia deles, mas que venha fazer justiça, venha atender ao clamor da nossa fé. Esse é o âmago da nossa fé nesse dia 13 de setembro.
sem ser esse domingo, no outro domingo. Então, se você diz assim, Bispo Macedo, eu estava pensando que eu poderia pedir a Deus a morte dos meus inimigos ou a morte dessa pessoa que me prejudicou. Não, se você está pensando nisso, não participe da campanha, porque você vai perder seu tempo. Não vai acontecer nada. Você vai perder o seu tempo, simplesmente vai perder o seu tempo. Porque Deus é justiça, mas Deus é amor, é compaixão, é misericórdia, é perdão. E nós não podemos querer buscar vingança de Deus se Ele mesmo se achar que deve fazer vingança, então Ele faça. É a vontade dEle que seja feita. Mas nós não temos o direito de querermos vingar e pedir e clamar que seja feita a vingança contra aqueles que nos prejudicaram. Não, a justiça, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando é de Deus, é uma justiça nobre, é uma justiça cheia de compaixão, de misericórdia, que vem para ser feita para salvar, para ajudar, para levantar aqueles que estão caídos. No dia 20 desse mês de setembro, então nós começamos aquela campanha do jejum de Daniel. 21 dias separado de toda e qualquer informação desse mundo. E nós vamos estar atentos apenas às coisas de Deus. A nossa mente vai buscar somente as coisas de Deus. Serão 21 dias de busca do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário, nesta emissora. Como um pai que é desprezado pelo filho, e a mulher que sente a dor da traição, como um pobre injustiçado e sem auxílio, que deseja ver o fim da opressão.